capítulo 32, terceira e última parte. Deuteronômio, capítulo 32, versículos 34 a 47. Moisés escreveu esse cântico por ordem de Deus, para ensiná-lo aos filhos de Israel. E nesse cântico está descrito o agir de Deus na vida do povo, um Deus que criou, que fez, que estabeleceu o povo. Está também predito a futura rebeldia deste povo e também está prevista a manifestação da misericórdia do Senhor. Deuteronômio 32, 34 a 47. Não está isto guardado comigo, selado nos meus tesouros? A mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé. Porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos, quando vir que o seu poder se foi e já não há nem escravo nem livre. Então dirá: onde estão os seus deuses e a rocha em quem confiavam? Deuses que comiam gordura dos seus sacrifícios e bebiam o vinho de suas libações? Levantem-se eles e vos ajudem, para que haja esconderijo para vós outros. Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna: se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários. Retribuirei aos que me odeiam, embriagarei as minhas setas de sangue. A minha espada comerá carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Num. Tendo Moisés falado todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para nós outros coisa vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides para possuir. Amém. Vamos orar. Ó Deus, nós te damos graças porque mais uma vez estamos perante o Senhor, oferecendo-te o nosso louvor, nossa adoração e nossa gratidão. Obrigado, Deus, porque temos a certeza de que o Senhor está aqui, o Senhor está conosco, o Senhor nos acolhe e o Senhor também derrama sobre nós a tua bênção. Pedimos que esta bênção venha através do estudo da tua palavra, que ela possa ensinar a cada um de nós como sermos filhos e filhas que agradem ao Senhor, que alegrem ao teu Espírito Santo. Pedimos que abençoe os que estão aqui, os que nos assistem pela live, que o Senhor nos guarde, nos abençoe e nos conserve sob os teus cuidados. Em nome de Jesus, amém. Nosso desafio ao estudar este capítulo foi observar o quanto ele nos ensina sobre Deus e o quanto ele nos ensina sobre nós mesmos. Temos nomeado os estudos deste cântico, deste salmo, deste capítulo de Deuteronômio 32 como a teologia do cântico. E esta é a última parte deste penúltimo capítulo do livro de Deuteronômio. Meus queridos, eu e vocês fomos escolhidos por Deus na eternidade para sermos filhos de Deus. No entanto, através dos nossos pecados estávamos mortos. No linguajar de Paulo, estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. E ele então, no tempo oportuno,
e na plenitude dos tempos, veio a este mundo através de Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ser trazidos da morte para a vida. Ainda citando Paulo aos Efésios, ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Em Cristo, os nossos pecados foram expiados, em Cristo nossos pecados foram propiciados, em Cristo nós somos declarados justos e em Cristo nós somos adotados como filhos. E esse é um ponto muito importante. Não éramos filhos, somos agora filhos. Não éramos o seu povo, somos agora o seu povo. Não éramos da família de Deus, agora somos da família de Deus. E este é o maior privilégio que nós temos nesta vida. Essa maior bênção da nossa história, ser chamados filhos de Deus. E ser filho de Deus carrega um privilégio imenso, mas traz também grandes responsabilidades. Nós, como filhos, temos grandes responsabilidades diante de Deus. E qual é a nossa grande responsabilidade? É, respondendo ao amor de Deus e em gratidão ao amor de Deus, obedecer. A obediência, ela gera santificação e vida. A desobediência, ela gera degeneração, corrupção, disciplina e morte. O convite desse texto é para que sejamos filhos, na plena acepção desse termo, e que sejamos filhos obedientes. E a grande questão é, o povo israelita foi feito filho de Deus, foi adotado por Deus, passou a fazer parte da família da fé, mas como agiram como filhos? Estudamos anteriormente que como filhos eles rejeitaram a rocha que os criou, rejeitaram a rocha que os gerou, eles se afastaram de Deus e Deus por isso os desprezou. Deus por isto derramou sobre eles o seu juízo. Mas esse texto que nós lemos vai afirmar que embora os filhos tenham sido disciplinados, embora Deus tenha derramado sobre eles o seu juízo, Deus não conserva para sempre a sua ira. Em nossa relação filial com Deus, podemos sim ser alvos da ira de Deus. Podemos sim ser alvos da disciplina do Senhor. Podemos colher consequências amargas do nosso distanciamento, da nossa rebeldia, do desamparo de Deus e do juízo de Deus em nossas vidas. Mas Deus não conserva para sempre a sua ira. E esse é o nosso primeiro ponto. Um total de 3 pontos que eu quero destacar nesse último estudo de Deuteronômio 32. Deus não conserva para sempre a sua ira. Vamos voltar um pouquinho, versículos 30 e 31. Versículos 30 e 31. Dizem estes versículos: como poderiam só perseguir 1000 e 2 fazerem fugir a 10.000, se a sua rocha não lhos vendera e o Senhor não lhos entregara? Porque a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos o atestam. O que estes versículos afirmam? Eles afirmam que os inimigos de Israel os perseguiram, os oprimiram e os desterraram, não pelos seus próprios méritos, não pela sua própria força, não porque eles fossem mais poderosos, mas porque Deus desamparou ao seu povo, porque Deus entregou o seu povo, porque Deus os vendeu a esta situação e a esta circunstância. E por que Deus fez isto? Porque eles se mostraram rebeldes à palavra de Deus, rebeldes às exortações da palavra de Deus, e porque eles insistiram na transgressão e na idolatria. Então, Moisés deixa claro, se os povos que oprimiram os israelitas conseguiram fazer o que fizeram, isso não se deve a mérito deles, se deve ao fato de Deus ter entregue este povo em suas mãos, Deus ter permitido a este povo que enfrentasse essa situação. Os inimigos de Israel dominaram o povo de Israel porque Deus permitiu que dominasse o seu povo. Vimos no estudo passado que ele os desprezou, que ele os desamparou
e que Deus sobre ele derramou o seu juízo disciplinador. Mas a questão é, será que este povo que oprimiu os israelitas, que subjugou os israelitas, que desterrou os israelitas, vai prevalecer para sempre? Será que este povo vai poder se vangloriar dos seus feitos? Será que este povo vai poder se levantar como se fosse um povo soberano sobre a terra? Será que este povo vai afirmar que os seus deuses, que não são deuses, os deram esta vitória? E o texto vai deixar claro que não. A partir do versículo 34, nós percebemos que o Senhor agirá contra os inimigos de Israel com justiça. E que Deus punirá estes inimigos que atacaram aos israelitas. E que Deus voltará os seus olhos de misericórdia para o seu povo, para a nação santa, para este reino de sacerdotes, para com os israelitas. O texto que nós lemos, versículo 34 diz: não está isto guardado comigo, selado nos meus tesouros? A mim me pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Porque o Senhor fará justiça a quem? Ao seu povo, e se compadecerá dos seus servos, quando vir que o seu poder se foi e já não há escravo e nem livre. Ou seja, Deus disciplinará sim o seu povo. E para disciplinar o seu povo, Deus usará outros povos ao seu redor. Mas Deus também julgará estes povos em relação aos excessos que cometeram contra o povo de Israel. E aí alguém pode pensar, mas não é meio paradoxal isso? Deus usa um povo para disciplinar o seu povo, e depois Deus disciplina esse povo porque ele se excedeu em seus atos. Deus disciplina esse povo para que esse povo não acredite que os seus deuses é quem lhes deram a vitória. Meus amados, são duas verdades de fato paradoxais apresentadas na Bíblia. E não é fácil nós entendermos, humanamente falando, essa relação. Mas aqui está apresentado, de um lado, a soberania de Deus, que governa, sustenta e coopera com todas as coisas, com cada acontecimento. E também está apresentado aqui a responsabilidade do homem em suas obras, em suas ações. Os israelitas são responsáveis pela disciplina que sofreram porque foram rebeldes a Deus. Os inimigos de Israel que atacaram os israelitas são responsáveis pelas suas ações, pelo excesso dos seus atos. E porque confiaram em si mesmos, em seus próprios deuses, acreditando que foram eles que lhes deram a vitória. Os irmãos querem ver isso exemplificado de uma outra forma? Judas Iscariotes. A Bíblia diz sobre Judas Iscariotes que ele foi levantado para esta finalidade. Que finalidade? Entregar a Jesus e trair a Jesus. A Bíblia diz isso. Mas Jesus afirma sobre Judas Iscariotes: o Filho do Homem está sendo entregue, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo entregue. Ou seja, de um lado está a soberania de Deus, que faz com que a sua vontade aconteça, se concretize, cumpra o seu propósito, e do outro lado está a responsabilidade do humano, a responsabilidade humana em todas as suas ações. Deus não conserva para sempre a sua ira. Notem que ele usou um povo para punir, para disciplinar os israelitas, mas no devido tempo puniu e disciplinou esse seu povo e voltou os olhos de misericórdia, voltou os olhos de compaixão para com seus escolhidos. Eu destaco algumas verdades desse primeiro ponto. A primeira é que o pecado é algo muito sério diante de Deus. E se nós não nos arrependermos, se nós não confessarmos e se nós não abandonarmos o nosso pecado, se ao sermos exortados nós nos mantivermos rebeldes, certamente nós colheremos as consequências, certamente. E Deus usará os mais diversos meios para nos açoitar, para nos disciplinar, para nos corrigir. Deus fará isto, porque Ele é um pai que corrige ao filho que ama. A Bíblia diz que quem encobre as suas transgressões não prosperará, e não prosperará mesmo. Mas aquele que as confessa e as abandona, esse alcançará misericórdia. Provérbios capítulo 28, versículo 13. O segundo ponto: Deus disciplina, Deus
pesa a mão e Deus pune aqueles que muitas vezes repreendidos endurecem a sua cerviz e recusam-se a dar ouvidos à voz do Senhor. Nós não estamos sujeitos, estamos sujeitos a errar, a transgredir, a pecar. Isso faz parte da nossa trajetória de santificação. Não somos perfeitos, estamos nos aperfeiçoando dia a dia. Não somos santos, estamos nos santificando a cada dia. E nesse processo muitas vezes vamos pecar, sim, mas o que faz a diferença é a nossa reação quando formos exortados e corrigidos por Deus. Se nós confessarmos os nossos pecados, as nossas iniquidades e as abandonarmos, alcançaremos misericórdia. Mas se nós formos rebeldes, certamente virá o juízo de Deus sobre nós, virá a disciplina de Deus sobre nós, para que nós percebamos a diferença entre servir a Deus e servir a este mundo, servir ao diabo e servir aos homens. E uma terceira lição desse primeiro ponto: Deus não conserva para sempre a sua ira sobre o seu povo. Quando esse povo entende o seu pecado, se arrepende do seu pecado, Deus vem ao seu encontro, Deus abraça esse povo, Deus renova os laços de familiaridade, Deus os acolhe. É isso que aconteceu com o filho pródigo. A partir do momento que ele tomou consciência das consequências dos seus atos, se arrependeu e voltou arrependido, o pai o acolheu prontamente e de braços abertos. O segundo ponto teológico dessa última parte deste texto, desse cântico, é: Deus é o eterno e soberano eu sou. Interessante, nesse penúltimo capítulo de Deuteronômio, a expressão eu sou, ela aparece novamente. Eu sou, eu somente, diz o texto. E isso remete-nos ao chamamento de Moisés. Moisés, quando foi chamado lá na sarça ardente e comissionado para libertar o povo de Israel, ele perguntou a Deus: quando eles me questionarem, quem me enviou? E Deus disse: olha, responde-lhes, eu sou, me enviou a vós outros. Eu sou, me enviou para vós outros. Agora aqui no final da jornada dos israelitas, o mesmo termo é resgatado. Note o versículo 29. Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Ou seja, o mesmo Deus que os libertou é o Deus que os conduz até a terra prometida. Pesquisando, o que significa o nome eu sou? Significa que Deus é eterno, significa que Deus é autoexistente, significa que Deus é imutável. Esse é um título atribuído de modo específico a Deus, porque só Ele é. Tudo o que existe veio a ser. A terra veio a ser, os animais vieram a ser, a vegetação veio a ser, o homem veio a ser. O único que é o próprio Deus. Eu sou. Ele afirma a eternidade, a autoexistência, a imutabilidade de Deus. No hebraico é composto pelas palavras Y, G, W e H, o tetragrama Iavé, um dos nomes de Deus. Ele expressa a natureza eterna de Deus, existindo sempre, sem começo e sem fim. Note que esse texto que nós lemos, versículo 39, ele afirma algumas verdades muito importantes sobre Deus. Primeira, sua unicidade. Vede agora, eu sou, eu somente. Existem outros deuses? Os povos têm, entre aspas, outros deuses, ídolos a quem chamam de deuses. Mas a palavra afirma que estes não são deuses. O único Deus vivo e verdadeiro é
o Deus de Israel é o nosso Deus. Vede agora, eu sou eu somente. Os deuses dos povos não são nada, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem nariz e não cheiram, tem mão e não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum lhe sai da garganta, diz o Salmo 115. Uma segunda verdade, o Senhor, eu sou, é o Senhor da vida, é aquele que mata e faz viver, é aquele que fere e sara. Uma terceira verdade, Ele é aquele que julga a todos os povos indistintamente. Não há quem possa livrar alguém da minha mão, se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, do sangue dos mortos e dos prisioneiros. Deuteronômio 32, 39 a 42. E quarto, Deus é aquele que constituiu um povo que cuida desse povo. Vejam o que nos diz o versículo 43. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará a vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Dito isso, e entendendo quem é o grande eu sou, revelado lá no livro de Êxodo, e cujo nome é retomado aqui no livro de Deuteronômio, voltemos nossos olhos para o Novo Testamento. No Novo Testamento nós vamos encontrar, de modo especial no Evangelho de João, muitas referências a Jesus Cristo como eu sou. Logo no primeiro versículo, o que nós lemos? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A expressão usada para afirmar que o Verbo era Deus, é a mesma expressão usada para afirmar que Deus é o eu sou. Jesus não veio a ser, conforme João afirma no capítulo 1, versículo 1, desde toda a eternidade Jesus era o Verbo, estava com Deus e era Deus. Mas eu não sei se os irmãos já observaram que a mesma expressão eu sou vai aparecer 7 outras vezes no Evangelho de João. 7 outras vezes. Eu vou citar, não vamos ler os versículos, mas notem os irmãos. Jesus afirmou em João 6,35, eu sou o pão da vida. Em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Em João 10, 7 e 9, eu sou a porta das ovelhas. Em João 10, 11 e 14, eu sou o bom pastor. Em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 15, 1 e 5, eu sou a videira verdadeira. Note quantas vezes Jesus usa o mesmo verbo para referir-se a si mesmo, como sendo Deus. Isso não é um recurso literário, isso não é uma coincidência, isso é uma referência específica usada por Cristo para se autodesignar Deus ao seu povo. E em João existe uma outra referência, que nós não citamos aqui, mas os fariseus questionavam a autoridade de Jesus e começaram a comparar Jesus com Abraão. Os irmãos lembram-se desse texto? Se não me engano está no capítulo 5. E Jesus então dá uma resposta enfática, e uma resposta que aponta para a sua eternidade e a sua divindade. Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E o que ele disse foi percebido pelos judeus como se ele estivesse dizendo ser Deus, tanto é que eles queriam apedrejar Jesus por blasfêmia quando Jesus fez essa afirmação. Então, assim como o livro de Êxodo e Deuteronômio apontam a Deus no Antigo Testamento como eu sou, o Novo Testamento faz isso com Jesus Cristo. E Jesus Cristo, apontando para si mesmo, diz, eu sou. E é muito bom nós percebermos essa unicidade de propósito, de intenção, na revelação do Senhor. Nós cremos no Deus eterno, no Deus imutável. Nós cremos no Deus onipotente, que desde a eternidade é Deus. Outros deuses nada são,
Outros ídolos não têm valor algum. Ele é único, Ele é incomparável. Ele é, e Ele somente é, o nosso Deus. Antes dos israelitas entrarem na terra, precisavam ter essa consciência da soberania do Deus a quem serviam. E nós precisamos ter também a consciência da soberania do Deus a quem nós servimos. Muitas pessoas se acham tão assustadas, intimidadas, né, pelas ações humanas, especialmente aquelas que impetram e perpetuam injustiças para com o ser humano. Há muitos hoje que se acham deuses, que acham todo-poderosos, que julgam como se fossem os únicos donos da verdade, que punem como se fossem os senhores de todo conhecimento. Meus queridos, estes que muitos idolatram não são nada, não são deuses. Há um único Deus soberano sobre todos, há um único Deus que é juiz sobre todos, há um único Deus que julgará todos com justiça e retamente, e esse é o nosso Deus. Então, quando estivermos muitas vezes preocupados, ansiosos, estivermos sem perspectivas, desanimados, desesperançosos, vamos trazer para a nossa mente essa grande afirmação que a Bíblia faz sobre Deus. Ele é o grande eu sou. Ele é, então somente Ele é o Deus eterno, imutável e todo-poderoso, e diante dele todos hão de se dobrar, todos hão de se ajoelhar, todos eles serão subjugados, todos terão que se render ao único e vivo, ao único e verdadeiro Deus. Terceiro ponto teológico do texto: a palavra de Deus é vida. Uma pergunta importante que nós devemos fazer é: qual é a importância que nós damos à palavra de Deus? Essa é uma pergunta de crucial importância, porque todo pecado se origina da nossa relação com a palavra de Deus, da importância ou não que nós damos à palavra de Deus. A palavra de Deus está revelada, a palavra de Deus é clara, as balizas que a palavra de Deus nos apresenta são muito evidentes, o caminho que ela nos aponta é um caminho muito claro. Mas qual é a nossa relação com a palavra de Deus? Essa é uma pergunta de crucial importância. Adão e Eva deram valor à palavra de Deus? Não deram. A palavra de Deus estava clara, era suficiente para orientá-los, era eficiente para mostrar-lhes o que podiam e o que não podiam fazer, mas eles não deram importância à palavra de Deus, antes deram importância à palavra do diabo, do tentador. E podíamos citar isso em relação a tantos outros casos que nos são apresentados na palavra de Deus. A importância ou não que alguém deu à palavra de Deus os fez ou andar no caminho correto ou se desviar do caminho. Meus amados, da importância que nós damos à palavra de Deus depende a vida e a bênção, a morte ou a maldição. Depende a vida abundante ou a escassez, da importância que eu e vocês damos à palavra de Deus. Moisés desafiava o povo de Israel a dar importância à palavra de Deus em todas as dimensões da vida, na vida moral, na vida civil, na vida cerimonial. E o livro de Deuteronômio vai afirmar centenas de vezes que disso dependia a saúde física, a saúde mental, a saúde espiritual, a vida próspera, a vida abundante, a prosperidade, a permanência na terra que eles herdariam. Veja os versículos 45 e 47. Moisés, tendo falado as palavras deste cântico ao povo de Israel, disse-lhes: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vós coisa vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual passando o Jordão ides a possuir.
A palavra de Deus nunca é e nunca será coisa vã. Moisés deixa claro isso ao povo de Israel. E os próximos versículos que nós não lemos, eles se constituem num relato histórico. Quero chamar a atenção dos irmãos para os versículos 48 a 52 agora. Estes versículos, eles narram o último dia na vida de Moisés. Mas notem, meus irmãos, que eles ilustram o que Moisés acabou de afirmar: a importância da palavra de Deus, a seriedade da palavra de Deus. A palavra de Deus sendo algo que define realmente situações, que definem estratégias, que definem vida. Notem que Deus ordena a Moisés que suba ao monte Abarim e ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó. E de lá, Deus diz a Moisés: olhe para a terra, aviste a terra, que eu estou dando em possessão aos filhos de Israel. Mas apesar de avistar, apesar de testificar com os seus olhos a fidelidade de Deus no cumprimento das suas promessas, diz-nos o texto, ele não entraria na terra. Ele seria recolhido ao seu povo, ele seria recolhido como Arão ao seu povo. Deuteronômio 32, 50. E qual é a razão pela qual Moisés não entraria na terra? Versículo 51 diz: porque ele prevaricou contra Deus no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Sim, pois não santificou o Senhor no meio dos filhos de Israel. Em que se constituiu esse pecado de prevaricação? Ele deixou de obedecer a palavra de Deus, que havia dito: fale a rocha. Ele, em vez disto, feriu a rocha. Então este fato ilustra muito bem que a palavra de Deus não é coisa vã, que a palavra de Deus não é uma coisa sem importância, que a palavra de Deus não é uma coisa irrelevante. Esse fato histórico ilustra a seriedade da palavra de Deus e a importância de se obedecer plenamente, inteiramente e fidedignamente à palavra de Deus. Moisés deixou de obedecer, e isto lhe custou a entrada na terra prometida. Agora notem, meus irmãos, quem percebeu isso? Quem percebeu isso? Talvez todos quantos estavam com Moisés não notaram esse detalhe. Sequer perceberam que, em vez de falar a rocha, em vez de ferir a rocha, ele deveria falar com a rocha. Talvez essa revelação tivesse sido uma revelação particular dada só a Moisés, só ele sabia. O povo, ao observar Moisés ferindo a rocha, poderia ter pensado que ele estava obedecendo a uma ordem de Deus. Poderia ter pensado que, apesar de não ter falado a rocha, o resultado foi o mesmo. Da rocha saiu água que abasteceu ao povo, que descendentou a todas as pessoas. Águas abundantes jogaram dela, saciou a sede de todo mundo. Porém, aos olhos de Deus, isto foi muito sério. Foi muito sério. Por quê? Porque ele deixou de santificar ao Senhor diante do seu povo. E isso trouxe consequências. Isso nos ensina muita coisa da nossa relação com Deus, da nossa relação com a palavra de Deus. Nós não podemos nos dar ao luxo de dar um jeitinho, de dizer: essa parte eu quero obedecer, essa parte eu não quero. Olha, essa parte se aplica a mim, essa parte não se aplica. Essa parte aqui eu me identifico, com essa eu não me identifico. Olha, nessa parte eu acho que Deus está certo, nessa aqui eu acho que Deus está errado. Não temos esse direito de adulterar a palavra de Deus, de adequar a palavra de Deus aos nossos gostos, aos nossos desejos, muito menos de moldá-la aos nossos apetites pecaminosos e às nossas paixões. É pela palavra que eu e você somos chamados à fé, à obediência, é pela palavra que nós somos chamados à santificação, mas é pela palavra também que nós seremos julgados e disciplinados se nos rebelarmos contra ela.
É pela palavra também que nós deixaremos de colher bênçãos que Deus tem reservado para nós, caso nós insistamos em dar o nosso jeitinho, em vez de obedecer aquilo que Deus nos diz. Ainda que só Deus saiba disso, ainda que os que estão ao nosso redor não consigam saber, não tenham esse entendimento, essa compreensão e nem percebam que estamos desobedecendo a uma ordem de Deus, ainda que seja algo só entre nós e o nosso Deus, a simples desobediência à sua palavra traz consequências. Concluindo, meus irmãos, quero trazer aqui 4 aplicações. Primeiro, eu e você somos convidados a experimentar a bênção da obediência ao Senhor, da fidelidade à palavra de Deus. Eu e você somos convidados a experimentar a felicidade de meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Não há bênção maior do que obedecer a palavra do nosso Deus. Segunda aplicação: se eu e vocês desobedecermos a Deus e formos exortados por Ele, nos arrependamos, confessemos o nosso pecado, abandonemos o nosso pecado, Deus nos tratará com misericórdia. Deus nos tratará com misericórdia. Deus nos restaurará, Deus nos integrará, Deus nos acolherá. Mas, se porventura eu e vocês nos tornarmos rebeldes a tal ponto de sermos disciplinados pelo nosso Deus, entendamos que a disciplina é necessária, mas Deus colocará um termo à disciplina que exerce sobre nós, para que nós não desmaiemos em nossas almas. Deus nos disciplinará para aproveitamento, mas em meio à disciplina Deus se lembrará da sua misericórdia e não conservará para sempre a sua ira. Não seremos consumidos pela disciplina que Deus impuser sobre nós. No entanto, precisamos aprender quando estamos sendo disciplinados. Porque às vezes, meus queridos, a disciplina pode ter, na vida de muitas pessoas, 2 efeitos. Ou ela amolecerá o seu coração, a sua consciência e o levará de volta para Deus, ou ela o endurecerá, exigindo medida maior de disciplina, de castigo. Uma 4ª lição: Deus nos deixou a sua palavra, e a palavra de Deus não é coisa vã, é algo muito sério, tremendamente sério. Aqui na Bíblia estão as balizas que nos conduzem ao bom caminho, referencial para a nossa vida. Vida eterna, vida abundante, vida frutífera, vida próspera. Nós temos o maior patrimônio da humanidade, que é a palavra de Deus, a maior riqueza de toda a humanidade, que é a palavra de Deus. Portanto, precisamos conhecer, nos aprofundar em conhecê-la e experimentar a bênção de viver essa palavra, de aplicá-la em todas as esferas da nossa vida e de experimentarmos como é boa, como é perfeita, como é agradável a vontade do nosso Deus. Queridos, alguém gostaria de destacar desse trecho que nós estudamos algum outro ponto que nós não citamos? O resultado foi o mesmo. Da pedra saiu água, mas o seu pecado foi grave diante de Deus, né? Sofreu as consequências. Olha que interessante, a Bíblia diz que Moisés era um homem manso. Mas um manso mais ou menos ou não? O mais manso sobre a face da terra. Olha, os pontos fortes, né, nós devemos que vigiar, temos que vigiar. Os pontos que nós nos julgamos fortes, nós temos que vigiar. Ele era o homem mais manso sobre a face da terra e se pacientou e feriu a rocha em vez de falar com ela, né? Muito bom.